Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Nosso abraço a todos que estão acessando o nosso site, nosso canal no YouTube, o Google+. Que Deus abençoe cada aluno e também os nossos nobres professores que estão visualizando também, e todo esse corpo de obreiros espalhados pelo Brasil que também produzem videoaula. Também o site do professor, o portal IBD, que Deus abençoe o IBDnet, vários canais na internet que estão aí com aulas da Escola Dominical. Que Deus recompense a cada um. Eu parabenizo a todos os irmãos pelo trabalho e a todos os alunos pelo interesse. A nossa aula de hoje é a aula de número 4, lição 4, que tem como título A Queda da Raça Humana. Chegamos na terceira parte do trimestre. A primeira parte, a introdução, livro de Gênesis. A segunda parte, a parte da criação dos céus e a terra, homem e mulher. E a terceira parte agora sobre a queda. Nós vamos ver coisas interessantes aqui acerca da queda. Em primeiro lugar, o que aconteceu devido ao homem ter caído. Nós vamos ver o que aconteceu. O que levou o homem a cair, né, que foi a transgressão, o pecado. Só que o próprio pecado, nós vamos entender aqui que ele foi induzido a ser cometido pela mentira de um agente ativo. Nós vamos ver aqui o adversário, o tentador. Nós vamos ver aqui a situação, o comportamento dos agentes passivos, que eram o próprio Adão e Eva. Nós vamos ver o local onde isso aconteceu, que foi o Jardim do Éden. Nós vamos ver também as consequências dessa queda. E vamos ver também que a salvação, a solução para esta queda está na pessoa do Senhor Jesus. É muito importante esse assunto, porque na verdade falar da queda da raça humana, nós vamos falar de armatiologia, que é a doutrina que estuda o pecado. A queda só ocorreu por causa do pecado. Então nós chamamos isso na teologia de armatiologia, né? O estudo do pecado. Nós vamos ver aqui o que levou o pecado, suas consequências e a solução, né, para a gravidade do pecado, nós dizemos assim, está na pessoa do Senhor Jesus. O texto áureo da lição está em Romanos 5:12. A verdade prática, que eu acho muito interessante, nos diz assim: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, uma consequência terrível, né, a separação, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. O eixo central da lição, a base da lição, o objetivo principal é entender que a queda trouxe a morte, porém Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Seria a solução para resolver esse problema. A leitura bíblica em classe está em Romanos 5, no 12 ao 19. Essa lição ela tem 3 partes. É claro que falar tudo sobre a queda, a doutrina do pecado, a armatiologia é algo muito vasto. Eu fiz questão de trazer aqui, na matéria do bacharel em teologia que eu fiz, nós temos aqui a armatiologia só para você entender o conteúdo, né? É muita coisa. Por exemplo, o começo do pecado, o pecado original, uma análise bíblica, solidariedade, o homem vivia em harmonia com Eva, tinha essa comunhão, por isso que o pecado passou de um para o outro e dos seus pais para os filhos, a corrupção, a pecaminosidade de todos, ser merecedor de castigo, a salvação das crianças, o paralelo entre Adão e Cristo, nem todos são iguais a Adão, o pecado de um só homem, a terra amaldiçoada, a impecabilidade de Cristo, chamado segundo Adão, a justiça de Deus, pecado original, conceito teológico, conceitos judaicos, o agnosticismo, o pelagianismo, foi Pelágio, né? O semipelagianismo, a transmissão natural ou genética, a imputação mediada, o realismo, federalismo, uma teoria integrada, existência e definições de pecado, características do pecado, força e extensão do pecado, consequências do pecado. Tudo isso aqui você aprende na doutrina da armatiologia, então é muita coisa. Nós vamos hoje aqui falar o básico, né, sobre a queda, a doutrina do pecado. Então, a lição
ela vem trazendo 3 partes de ensino. A primeira parte nos diz assim: o paraíso no Éden, né? Deus, ele criou esse jardim no Éden, era uma localidade, né? E ali o Senhor Deus criou esse jardim. Nós vamos ver aqui a segunda parte, a tentação no paraíso. A tentação ocorreu ali, nesse jardim. E a terceira parte, o juízo de Deus, que muitas pessoas pensam que Deus não vai executar seus juízos, mas o Senhor Deus não volta atrás. E é isso que Satanás tenta fazer hoje entre a humanidade, fazer com que as pessoas pensem que Deus não vai executar juízo, não vai determinar o peso das suas sentenças, porque ele é amoroso. Não, engana-se quem pensa que Deus não vai cumprir seus estatutos, seus juízos. Deus executa sim. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, ele não muda. Quando o sol vai batendo, a sombra vai variando, vai se mexendo. Em Deus não há sombra de variação, ele é imutável. Então ele estabeleceu juízos, ele vai cumpri-los. Então aqui, irmãos, a primeira parte da lição, a lição não é tão extensa, são 3 partes. O paraíso no Éden. Preste atenção aqui, algumas coisas que eu vou ler para os irmãos do estudo que eu preparei. Nós temos aqui o primeiro tópico, cultivar a terra. A ideia, no original, de cultivar a terra, era que neste sossegado lugar, de indescritível beleza, o homem devia desfrutar de comunhão com Deus e companheirismo também com o seu Criador, e trabalhar de acordo com o esquema divino para a realização de sua vontade perfeita. As árvores magníficas forneciam alimento para o sustento, mas o homem teria de trabalhar para cuidar delas. Um adequado suprimento de água também era fornecido por um vasto sistema de irrigação e um emaranhado de rios que brotavam dentro e à volta do jardim, dando-lhe vida. A fim de orientar o homem no pleno desenvolvimento moral e espiritual, Deus lhe deu ordens específicas e uma proibição também específica para governar seu comportamento. Também lhe deu o poder de escolher e apresentou-lhe o privilégio de crescer no favor divino. Assim começou a disciplina moral do homem. As obrigações provavelmente eram agradáveis, tá? Esse comentário aqui eu extraí do comentário de Moody, também de Matthew Henry. Matthew Henry diz que o local foi todo preparado, né, para que o homem fosse colocado ali. Tudo Deus preparou. E Moody diz que as obrigações do homem eram agradáveis. Não era a ideia que muitos fazem de um trabalho penoso. Depois do pecado, o trabalho se tornou penoso. Mas antes do pecado, o trabalho era agradável, até porque o homem tinha 100% da sua capacidade intelectual. Hoje nós só temos 8%. Perdemos essa capacidade intelectual. Naquela época de Adão, ele tinha 100% da capacidade intelectual, tudo ele ia fazer com indescritível prazer e satisfação, e a capacidade de criação era extraordinária, ele ia criar muitas coisas. A primeira atividade que Adão teve no Éden, porque ele não foi feito no Éden, até um comentarista diz que ele não foi feito do pó do Éden, ele foi feito fora do Éden. Deus, no Éden, plantou este jardim, Éden quer dizer delícia, né? E colocou, a Bíblia diz que Deus tomou o homem e colocou ali, no Éden. E ali no Éden, ele tinha tarefas, e essas tarefas eram prazerosas, a tarefa de guardar, fala de cuidar, nós vamos ver isso mais à frente, cuidar e também exercer a sua autoridade ali, criando e executando. A primeira atividade dele no Éden foi dar nome aos animais. Inclusive, olha a autoridade que ele tinha. Quando Deus lhe trouxe a mulher, ele poderia ter dito, Senhor, como que ela vai se chamar? Não, ele deu nome à mulher. Olha a autoridade que ele tinha. Ele já tinha uma autonomia ali das funções que Deus já havia lhe dado. Então era um prazer trabalhar no Éden, porque tudo que ele ia fazer, ele sabia que ia agradar a Deus e estava em conformidade com a comunhão que ele tinha com Deus. Era algo prazeroso. Então, cultivar a terra. Esse guardar o Éden, que a Bíblia fala, aqui no tópico 2 também menciona, guardar diz respeito a cuidar. Desta forma, Adão e Eva deveriam manter a ordem
e a harmonia do estado perfeito do Éden. E era guardar mesmo, no sentido de cuidar. Inclusive, não deixar a desordem entrar no Éden. E, infelizmente, eles foram vítimas da mentira, se iludiram com a boa formosura que havia na árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, agradável aos olhos. Na verdade, uma figura de linguagem ali, essa árvore do conhecimento do bem e do mal é o próprio Satanás. Nós vamos entender algo mais na frente acerca de figura de linguagem, mas ele tinha que guardar o jardim, ele tinha essa autoridade para isso, mas foi seduzido e acabou deixando a mentira prevalecer ali, comeu do fruto, né? Aceitou a mentira. Mas nessa primeira parte, cultivar a terra era cuidar dela, trabalhar nela. Com 100% da capacidade intelectual, ele iria criar muitas coisas ali. Até porque tinha muitas pedras preciosas, tinha ali muita fauna, muitas plantas, muita natureza, e ele nessa capacidade intelectual tremenda que ele tinha, ele ia com certeza fazer um excelente trabalho maravilhoso. Olha só, o homem foi criado fora do paraíso, pois depois que Deus o tinha formado, o colocou no jardim. Ele foi criado de terra comum, não de pó do paraíso. Ele viveu fora do Éden antes de viver nele, para que pudesse ver que todos os consolos da sua condição no paraíso eram devidos à graça livre de Deus. Ele foi feito fora do paraíso, do Éden, ele viu o estado que era fora, e depois ele foi, algo que a gente não para pensar, depois ele foi colocado no Éden, ele viu o estado glorioso, maravilhoso que era o Éden. Ele já deveria entender o quanto Deus é bondoso, ele estava ali por graça de Deus. Então isso já deveria fazer com que ele prestasse um serviço a Deus de extrema fidelidade, sem transgredir as normas do Senhor. É por isso que o peso de juízo sobre Satanás é muito grande mesmo, porque ele teve a capacidade de enganar Adão e Eva e fazer com que Adão traísse a confiança tão maravilhosa e amorosa que ele já havia recebido de Deus. Foi criado fora do Éden e depois foi colocado nesse lugar maravilhoso, deveria ser fiel, né? E foi vítima de um engano tremendo. O Éden, algumas especulações sobre o local do Éden, é bom que você vá anotando aí. O Éden ou terra do Éden ficava provavelmente na parte baixa do Vale da Babilônia. Embora tenha se reivindicado outras localizações para o Éden, as evidências parecem apontar para o setor entre o Tigre e o Eufrates, como o berço da civilização. Tá? Preste bem atenção aqui. Antônio Neves de Mesquita, no seu livro Povos e Nações do Mundo Antigo, eu tenho o livro, é muito bom. Antônio Neves de Mesquita era um pastor batista, e foi muito usado para escrever acerca de histórias. Ele tinha formação e teologia também, ele era mestre, se formou nos Estados Unidos e tinha um conhecimento tremendo. Antônio Neves de Mesquita, em sua obra Povos e Nações do Mundo Antigo, descreve a possível localização do Éden, confirmando a etimologia de seu nome. Ele diz assim: a região norte da Mesopotâmia é realmente interessante, tanto na flora como na fauna e no clima. Em volta da montanha, onde o Eufrates tem a sua nascente, há um verdadeiro jardim. Os vales são ricos e produzem abundantemente uvas, tâmaras, morangos, peras, figos, uma infinita variedade de outras frutas. As flores são lindas e de aroma particularmente inebriante. A parte oriental do lago Van é composta de pomares verdejantes, jardins, onde o lado da riqueza e abundância, a variedade de plantas odoríferas com odores fortes, é de tal modo abundante que embalsama o ar. O clima da região é um misto de tropical e temperado, o céu é sempre límpido e a brisa refrescante. Nos períodos de calor, torna-se encantadora a região. Se o jardim era, como diz a narrativa bíblica, e nós queremos que sim, um encanto para o homem, e nós aceitamos o fato sem qualquer dúvida, e se houver um recanto na face da terra onde se possam encontrar vestígios desse encanto, só temos de aceitar a região da Alta Mesopotâmia, porque literalmente está lá. Todos esses jardins, pomares, frutas, clima, tudo muito maravilhoso. Agora, olha que interessante, a localização do Éden. Por que Deus não deixou a capacidade do homem encontrar esse local? Preste bem atenção. Talvez poderíamos mencionar o apóstolo Paulo que diz: mas não é primeiro o espiritual,
senão o natural. Depois o espiritual. 1 Coríntios 15, 46. Deus, em sua soberania e providência, não permitiu que o homem tivesse absoluta certeza da localização específica do Éden, devido às tendências supersticiosas e idólatras que o ser humano tem. Fazendo isso, enfoca agora o espiritual. Cristo, o segundo Adão, vivificado no Espírito, chama toda a humanidade, por meio do Evangelho, ao caminho que um dia Adão e Eva abandonaram pela desobediência, a verdade que um dia trocaram pela mentira e a vida em comunhão que perderam. O Éden agora está em Cristo. Não precisa nós se preocupar com a localização do Éden. Nós temos que se preocupar com a pessoa de Cristo. Que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, diz que Ele é o nosso descanso. Talvez nunca saberemos o lugar exato do jardim do Éden. Contudo, já temos em Cristo o deleite da paz com Deus. Dessa forma, por isso, que Deus não se preocupou em deixar que o homem ache o local do jardim do Éden, porque senão era capaz de idolatrar e levar para o lado da idolatria, do misticismo, e o importante agora para a humanidade não é saber onde é que fica o Éden, é saber a pessoa de Cristo, onde Ele está e estar nele. Louvado seja Deus. Só essa informação acerca do Éden, pois o pecado e a queda ocorreram nesse local. Agora a segunda parte vem falando aqui a tentação no paraíso. Primeiro tópico, o agente ativo da tentação. E o segundo tópico, o agente passivo da tentação. Só para esclarecer algo aqui, irmãos. As lendas rabínicas é que dizem, foram inventadas, que a serpente andava ereta. Isso é uma lenda. A Bíblia não fala nada sobre isso. E é por isso que hoje o mundo ocidental, o cristianismo, tem essa ideia de que era uma serpente que caminhava, que falava, contrariando todas as leis naturais que Deus estabeleceu. Nunca existiu uma cobra que falava e uma cobra que caminhava. A palavra serpente no original quer dizer cobra. Tá? Mais tarde, tá, a exegese identificará a serpente como Satanás e o diabo. Tá? O agente passivo da tentação. Mas preste bem atenção aqui, ó, nós vamos entender algo aqui. Ó. A tentação. O tentador e a tentação. Como diz a lição aqui. Deixa eu pegar aqui. Preste bem atenção sobre o agente ativo da tentação. O tentador. O capítulo 3, versículo 1 ao 6. Embora Moisés não diga aqui que o tentador foi Satanás, ele nem podia expressar, irmãos. Naquela época, o povo não tinha o Espírito Santo no coração, não tinha discernimento das coisas espirituais, não tinha nenhuma noção da linguagem celestial. Se Moisés usasse essa expressão, o diabo, Satanás, eles iam ficar perdidos, ia trazer um colapso mental na cabeça do povo. Então eles tinham que ouvir um linguajar comum, porque o linguajar comum faz com que as pessoas possam compreender a ideia do assunto. Anos mais tarde, na onisciência de Deus, Deus esclareceria essas verdades pelo Espírito Santo que está em nós. Hoje nós discernimos as coisas espirituais. Moisés não poderia usar uma linguagem clara. Então, a Bíblia ela usa muita figura de linguagem. Pra vocês terem uma ideia, como o povo não sabia de coisas espirituais, os judeus só foram entender de ação diabólica por demônios a partir de que os assírios invadiram o Reino do Norte em 722 a.C. e destruíram o Reino do Norte, e foram os assírios que começaram a falar de espíritos malignos que provocavam o mal. Porque antes de 722 a.C., o mal que acontecia entre o povo, os judeus diziam que tanto o bem como o mal era fruto de um agir de Deus. Deus fazia o bem, mas Deus também fazia o mal. Foi Isaías que falou isso. Eu crio o bem, eu crio o mal, que Deus estava falando por meio de Isaías. O povo achava que o mal, inclusive, era uma ação de Deus, resultado de um juízo dado por Deus. A partir que os assírios começaram a falar de espíritos malignos, os judeus também começaram a... Não, mas pera lá, nem tudo é Deus. Tem demônios agindo na terra, tem espíritos malignos agindo na terra. Então vejam bem que o discernimento das coisas espirituais foi evoluindo muito vagarosamente. Então na época de Moisés não tinha como Moisés usar um linguajar bem aberto. Então só para você entender a figura de linguagem, nós vamos aprender algo aqui. Ó. Embora Moisés não diga que o tentador foi Satanás,
tal fato acha-se indicado no Novo Testamento, conforme João 8,44 e Apocalipse 12,9, também 22. Que olha aqui o Evangelho de João, o que diz aqui 8,44. Vamos aqui para a palavra. Nos diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os seus desejos, os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira desde o princípio. Aquela serpente que estava conversando lá é o próprio Satanás. Apocalipse 12,9, como nós vimos aqui que a teologia, o entendimento das coisas espirituais, com o passar dos anos, vai evoluindo. Por exemplo, a doutrina da Trindade é algo que nós aprendemos com a graça, por revelação. Veja a evolução do entendimento das coisas espirituais. E coisas que há 20 anos atrás nós não entendíamos, por exemplo, 20 anos atrás todo mundo pregava que depois do arrebatamento, na grande tribulação, o Espírito Santo saía da terra. Nós já entendemos que não. Vai evoluindo o entendimento. O Espírito Santo permanece de forma limitada a sua atuação, mas permanece. E tantas outras doutrinas que vai clareando com o passar do tempo. Aqui em Apocalipse 12:9, a Bíblia deixa bem claro uma revelação acerca da pessoa do tentador, que diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então aquela serpente lá é o próprio Satanás, chamado o diabo. Né? E Satanás enganava todo mundo. A atual forma repulsiva da serpente e seu veneno faz dela um bom símbolo do inimigo do homem. Também seus movimentos sinuosos sugerem as insinuações insidiosas que o maligno empregou para tentar a mulher. Começou com a insinuação de que Deus era demasiado severo. Olha como que o tentador começou a agir lá, o diabo. Começou com a insinuação de que Deus era severo, e assim que, Gênesis 3:1, né? É uma frase que indica surpresa ante o fato de que um Deus solícito lhes tivesse proibido desfrutar do produto de qualquer das árvores do jardim. Satanás começou a insinuar que Deus não queria deixar eles desfrutar de todas as árvores do jardim. Já era uma insinuação errônea, mentirosa, levando Eva a acreditar que Deus estava, na verdade ele estava torcendo o que Deus havia falado e levando Eva a acreditar que Deus estava sendo severo. Porém, a seguir, Satanás levou a mulher para o terreno da incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo de comer do fruto. Ele tentou fazer com que ela desacreditasse do que Deus havia falado. Ele é sagaz mesmo. Quando alguém duvida de que a desobediência produz consequências funestas, já está no caminho da derrota. Finalmente, o tentador acusou a Deus de ser egoísta. Insinuou que Deus os privava de algo bom, isto é, de serem sábios como ele. Dessa maneira, caluniou ao Senhor. Vejam bem que o tentador é terrível. Satanás sempre ataca de fora para dentro, ou seja, usa o corpo para influenciar a alma e subjugar o espírito. Apesar de trabalhar de maneira oposta, a forma é semelhante. Cada um tem um objetivo. Cada um quem? Deus e o diabo. Deus tem o objetivo de trazer o homem para a comunhão com ele. Mas Deus trabalha de maneira oposta ao diabo. Como assim? Deus vem no espírito do homem para recriar o espírito do homem. Aí ele quer renovar a alma e disciplinar o corpo. Satanás também tem o objetivo de tirar o homem da presença de Deus, mas trabalha de maneira oposta. Ele não vem pelo espírito, ele vem pelo corpo. Satanás tenta seduzir pelos apetites da carne para enfermar a alma e contaminar o espírito. Então são linhas opostas, mas o propósito é o mesmo. Satanás quer tirar o homem da presença de Deus e Deus quer trazer o homem para a sua presença. Foi assim que o tentador trabalhou. Mas agora vamos ver as consequências do pecado. Consequências do primeiro pecado. Capítulo 3, do 7 ao 24. Seguiram-se ao pecado resultados desastrosos. Olha só. Como um rio impetuoso. Não foram desproporcionalmente severos em comparação com o delito. Evidentemente, Deus havia provido tudo para o bem do homem, tá? E havia proibido uma única coisa. Ao ceder à voz de Satanás, o homem escolhia agradar-se a si mesmo, desobedecendo deliberadamente a Deus. Era um ato de egoísmo e de rebelião, inexcusável.
Em realidade, era atribuir a si o lugar de Deus. São as seguintes as consequências. As consequências são as seguintes. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal, seus olhos foram abertos, a consciência deles despertou para um sentimento de culpa e vergonha. Você sabia que o que traz o medo, o que trouxe o medo para o coração da humanidade é a acusação da culpa? A culpa traz o medo. Isso destruiu a paz interna do ser humano. Interrompeu-se a comunhão com Deus. Tanto que os judeus, no original, não está escrito certamente morrerás. No original está escrito, e morrendo, morrerás. Não vou explicar isso para vocês aqui. Não quiseram colocar isso na tradução para não parecer uma redundância. Mas na verdade e morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Essa é a ideia do original. Mas presta atenção. Ele morreu espiritualmente e rompeu-se a comunhão com Deus e então fugiram da sua presença. O pecado sempre despoja a alma da pureza e do gozo da comunhão. Essa é a morte espiritual e cumpre um sentido mais profundo. A advertência de que o homem morreria no dia em que comesse do fruto proibido. Deus falou, certamente morrerás. Literalmente ele não morreu na hora, corpo. Deus estava falando espiritualmente, certamente morrerás. No original, e morrendo espiritualmente, primeiro, morrerás fisicamente. Então, quando ele desobedeceu, ele morreu espiritualmente, ele se separou. A palavra morte quer dizer separação. Então, ele se separou. A natureza humana corrompeu-se e o homem adquiriu a tendência de pecar. Já não era inocente como uma criança, mas sua mente se havia sujado e ele sentia vergonha até do seu corpo. Claro, antes de eles deixarem o orgulho entrar para dentro de si, de saber que agora eles pensaram, agora somos iguais a Deus, somos algo também. E o orgulho entrou. Antes do orgulho entrar, eles eram simples. E sendo simples, não sentiam a preocupação com a aparência. Uma pessoa simples não fica excessivamente preocupada com a sua aparência. Eles eram felizes com a aparência um do outro. Quando o orgulho entrou, perturbou o sentimento simples do coração, já veio uma preocupação excessiva com a sua aparência. Eu vou explicar para você por que eles sentiram vergonha. Quando o orgulho entrou, aquela preocupação excessiva com a sua aparência, deixou eles preocupados. Poxa, mas eu acho que eu não estou bem assim. E ficaram com vergonha da nudez. E procuraram, então, esconder. Por que esse sentimento entrou? Porque o orgulho leva a pessoa a se preocupar com a aparência. Antes do pecado, eles eram simples. Eles não tinham essa exaltação de si próprio. Eles eram vazios de si próprio. E aí não se envergonhavam. Olha bem que confusão trouxe. Adão e Eva, outra prova foi que lançou a culpa sobre... Eles entrou acusações. Eles começaram a lançar a culpa um sobre o outro. Adão colocou a culpa na mulher e até quis acusar Deus. A mulher que tu me trouxe. Então veja bem, já não era inocente. Outra prova foi que lançou a culpa sobre os outros. Adão chegou a insinuar que Deus era o culpado. A mulher que tu me deste. Então ele colocou Deus como culpado da situação. Este é o pecado original ou a natureza decaída do homem. Deus castigou o pecado com dor, sujeição e sofrimento. No original, presta atenção aqui, em Gênesis 2,17, se lê em português, certamente morrerás. Mas no hebraico, o que está escrito é morrendo, morrerás. Provavelmente os tradutores acharam que era uma redundância e resolveram traduzir certamente morrerás. O significado correto é morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. A sentença é inevitável. O salário do pecado é a morte e toda alma que pecar, essa morrerá. Conforme Hebreus 6:23 e também Ezequiel 18:20. Além disso, cada um dará conta de si no juízo, conforme Romanos 14:12. Então, Deus não vai evitar o juízo virá para cada um. Para cada um. Se a pessoa pecar, ela em primeiro lugar morre espiritualmente, se separa de Deus. E isso poderá levá-la à morte literal, à destruição do seu corpo e por fim a condenação eterna. Agora aqui, a terceira parte diz assim: o juízo de Deus sobre a serpente. Apocalipse 12:9, Apocalipse 20:2.
Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22, fala que o diabo é a antiga serpente. É ele mesmo. Eu vou explicar algo para os irmãos aqui, irmãos, para que você entenda sobre figura de linguagem. Em Gênesis 3,14, a expressão rastejar significa ser humilhado ou rebaixado a uma posição inferior. Como se diz no provérbio popular, você vai rastejar aos meus pés. Tá? Em Apocalipse 12, 9, quando ele foi atirado na terra, cumpriu-se a palavra rastejarás. Ele perdeu a posição que ele tinha, foi humilhado. Em Ezequiel 28, 17, a Bíblia diz que o querubim foi lançado por terra. Isso fala de humilhação. Seria humilhado, cairia da posição que estava. Em Gênesis, Gênesis fala da terra, tu rastejarás. Apocalipse fala da terra, que ele foi lançado por terra. E Ezequiel fala também da terra, que ele seria colocado na terra, lançado por terra. Tudo isso fala de humilhação. O próprio comentarista da lição fala disso. A palavra pó é usada para sugerir terra. Comerás o pó da terra? Cobra não come pó. A biologia já provou isso. Nenhuma cobra se alimenta de pó. Então, do pó da terra, significa que ele seria humilhado. É uma linguagem, é uma figura de linguagem para expressar a humilhação que ele sofreria. Preste bem atenção. Números 12 e 8, a Bíblia diz que Deus ele fala com figuras de linguagem. Por exemplo, Deus fala com o povo, na maioria das vezes, usando figuras de linguagem. Portanto, muitas passagens da Bíblia não se pode interpretar literalmente. Lá em Números 12 e 8, Deus conversava face a face com Moisés. Mas com os demais profetas, era por enigmas, por figuras de linguagem. Deus usava uma linguagem terrena para falar com eles de um acontecimento celestial. Mas não podia falar abertamente porque eles não tinham discernimento das coisas espirituais. Então Deus usava as figuras de linguagem assim como Jesus usava as parábolas, comparações. Então não se pode interpretar muitos textos da Bíblia de forma literal. E essas passagens de Gênesis ali tem que tomar muito cuidado. Figura de linguagem, preste bem atenção. Antes de Lúcifer consumar o primeiro pecado, a Bíblia usa a figura de uma árvore com 2 tipos de fruto, para indicar um ser que possuía bondade, porque ele foi feito bondoso, perfeito, o estado de alma dele era bom, mas também o fruto mau era a maldade, pois Lúcifer foi feito perfeito e depois rebelou-se, apareceu o mal. Logo ele era o único que possuía em si a bondade e a maldade. Por isso que a Bíblia primeiro chama ele de árvore, com 2 tipos de fruto, contrariando as leis da natureza, que não existe árvore com 2 tipos de fruto, assim como não existe fonte com 2 tipos de água. É só figura de linguagem. Cristo falando de pessoas, ele usa a figura de uma árvore. E diz assim, a figura de uma árvore com 2 frutos. Pelo fruto se conhecereis a árvore, Lucas 6 e 44. Jesus está falando de pessoas com o resultado das suas ações. Então ele fala árvore e fruto. Assim como tinha uma árvore no jardim com 2 tipos de fruto. Era um ser. É que primeiro a Bíblia usa a linguagem se referindo ao diabo, chamando ele de árvore com 2 frutos. E depois, quando ele vai consumar o pecado, a Bíblia já não chama ele de árvore, chama de cobra. A Bíblia compara ele a uma cobra. Então olha aqui, logo aquela árvore do bem e do mal não era uma linguagem literal, mas sim figurada, indicando Satanás. Até porque na ordem natural das plantas não existe árvore com 2 tipos de fruto, a menos que faça isso no laboratório, um enxerto, Mas não existe. Assim como não tem uma fonte com 2 tipos de água. Depois de usar a figura da árvore, a Bíblia usa a figura da serpente. Mas a Bíblia está falando da mesma pessoa, ou seja, o diabo. Satanás foi comparado à serpente pelo fato desta ser sagaz, ou prudente e cuidadosa. Quando a Bíblia diz a mais sagaz de todos os animais, é que ela era prudente e cuidadosa, a cobra. Todo mundo sabia que a cobra era assim. O próprio Jesus falou que as serpentes são prudentes. Também a cobra é fria, não se relaciona, você não pode brincar com uma cobra. E ela é sinuosa, perigosa e venenosa. E outra coisa, a cobra, ela não brinca de machucar. A cobra, ela ataca para matar. Então Satanás é comparado a uma cobra porque ele não brinca, ele quer matar.
Então, por isso que Deus usa a linguagem de uma cobra, de uma serpente. Jesus mesmo disse que as serpentes são prudentes. Mateus 10:16. Se você for procurar o significado da palavra sagaz, quer dizer prudência também. Cuidado. Tá? Preste bem atenção aqui. Ó. Serpente quer dizer cobra, do hebraico nahas. Né? Outra coisa, cobra não come pó. Estou tentando explicar para você aqui a linguagem figurada da Bíblia, que aquela serpente lá é o próprio diabo. Não foi na cabeça de uma cobra que Jesus pisou, portanto a sentença não era para uma cobra, e sim a cabeça fala do poder venenoso de Satanás pelo pecado original. Nós sabemos que Deus falando, né? A semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Não era para uma cobra que Deus estava dando juízo. Nós sabemos que essa sentença não foi para as cobras, essa sentença foi para o diabo. Então, não foi na cabeça de uma cobra que Jesus pisou, portanto a sentença não era para uma cobra, e sim a cabeça fala do poder venenoso de Satanás pelo pecado original. Quando Jesus gritou lá na cruz do Calvário, Tetelestai, está pago, a humanidade, que Tetelestai era colocado nas prisões quando as pessoas eram libertas no Império Romano. Foi quitado, está pago, então era colocado lá, a pessoa saía. Agora a humanidade ela saiu do aprisionamento do pecado original, porque nenhum ser humano conseguia nascer, crescer e morrer sem pecar. Cristo justificou a carne. A carne nasceu, cresceu e morreu sem pecado. Então ele justificou a carne. Agora ele libertou a humanidade da escravidão do pecado original. Então, quando Cristo libertou, ele esmagou o poder de Satanás do pecado original e se cumpriu o que Deus disse. A semente esmagará a tua cabeça. Não foi uma cobra que feriu o calcanhar de Jesus também. Porque Jesus falou, tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que nenhuma cobra feriu Jesus. O que significa isso? Sabemos que pela influência de Satanás, colocando o pecado no mundo, esse pecado original levou Cristo para a cruz. Essa morte na cruz é que foi uma ferida no calcanhar de Jesus. Aqui Deus, né, ele usa uma expressão assim, ó, ele vai esmagar a tua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar. Olha a diferença da consequência. Uma ferida no calcanhar não é nem de se comparar com uma cabeça esmagada. Então o Senhor Deus estava dizendo, você vai machucar o meu filho, mas é uma coisinha muito pequena. A morte de Cristo na cruz nem se compara com a cabeça esmagada de Satanás. Tá? O poder tirado dele. Outra coisa, sagaz fala de um animal cuidadoso e prudente. O próprio Jesus falou, sede prudente como as serpentes. Também elas são frias no instinto. Animais nenhum falavam e não tinha inteligência. Isso só foi dado ao homem. Ok? Então, só para você entender que a lição fala aqui de serpente, a maioria dos teólogos, a maioria dos professores, a maioria, o que se tinha noção até hoje, por causa daquelas lendas rabínicas, pensavam que era uma cobra que caminhava, que falava, que voava. Não, irmãos, estou interpretando a Bíblia literalmente. Aquilo era uma figura de linguagem. A exegese já provou pelo Novo Testamento que aquilo se tratava do próprio diabo, o próprio Satanás. Primeiro a Bíblia usa uma expressão chamando ele de árvore com 2 frutos, e depois a Bíblia usa a expressão chamando ele de cobra, mas é o próprio diabo. E outra coisa, a fruta que Eva comeu, muitos dizem que é uma maçã. Não, irmãos, também não tem nada a ver com maçã. Maçã foi atribuído por causa de uma tradução latina para mal, que falava malã, e tinha uma outra palavra ainda que deu a ideia de maçã, mas não, a Eva não comeu uma maçã. Não foi um fruto de uma árvore que ela comeu. Vou explicar algo para vocês aqui. Não é a maçã da Apple, né? Você sabe que a maçã mordida da Apple, não que seja pecado ter produtos da Apple, mas a maçã mordida da Apple, maçã mordida é sinônimo de tentação. Ou seja, os produtos da Apple são tão bons que os seus criadores colocaram, não, isso aqui vai ser uma tentação. Coloca uma maçã mordida aí como símbolo da Apple. Mas Eva não comeu a maçã. Isso tirem da cabeça. Olha aqui, ó, sobre a mulher. Eva não comeu a maçã, nem outra fruta. Também foi uma figura de linguagem, pois comer significa aceitar, trazer para dentro do seu interior. Assim como Ezequiel comeu um rolo, em Ezequiel 3, do 1 ao 3, ele engoliu um rolo, tá? Ele colocou dentro dele a palavra. Em Apocalipse 10 e 9, João comeu um livrinho. Tá? Tudo isso fala de colocar para o interior a mensagem.
A Eva e Adão aceitaram o fruto do mal, que foi a mentira que eles aceitaram e colocaram para dentro. A mentira, e trouxeram isso para dentro de si, acreditando na mentira do diabo, que, como diz a Bíblia, mente desde o princípio, João 8,44. A mentira do diabo fez ele matar a saúde espiritual de Adão e Eva, ao ponto de Jesus dizer que ele é homicida desde o princípio. Por isso que lá o texto original diz, morrendo morrerás. Satanás matou a vida espiritual dos dois e depois, literalmente o mesmo, pois matou a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Então, só para você entender aqui que a sentença veio também sobre a mulher, e a mulher, irmãos, segundo o que nós entendemos pela Bíblia, ela sentiria prazer na hora do parto. É verdade, ela sentiria um prazer tremendo, mas Deus transformou isso em dor. Deus disse, ó, agora em meio às dores você dará luz. Foi uma sentença. Deus deu a sentença para o diabo, humilhou ele, igual você vai perder a tua habitação, a Bíblia fala isso, vai perder a tua habitação, vai ser lançado por terra, vai comer pó, vai ser humilhado. Tá? Não era para a cobra que Deus estava falando, era para o diabo. E tudo isso aconteceu com ele. Aí Deus deu a sentença para a mulher. Antes ainda, Deus criou um lago. Deus criou um lago de fogo. Aqui, irmãos, ninguém sabe como que Deus criou esse lago de fogo. Ninguém sabe. A única coisa que a Bíblia fala sobre o lago de fogo, a Bíblia diz que Deus criou o lago para o diabo e os seus anjos. E também lá no livro de Ezequiel, não se sabe se foi através disso, ninguém tem certeza, não dá para afirmar isso, mas a Bíblia diz que do próprio Satanás, do próprio Lúcifer, Deus fez sair um fogo para lhe consumir. Ninguém sabe se Deus, de Lúcifer mesmo, fez sair um fogo e transformou o lago de fogo, isso aí ninguém sabe. Tá? Mas a Bíblia diz que Deus criou um lago de fogo para o diabo e os seus anjos. Mas ninguém sabe como, mas foi sentença de Deus. E aí a sentença para a mulher, e agora sobre o homem, né? Sobre o homem, Deus dá a sentença, eu quero ler aqui na lição, que diz assim, ó, Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme escreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Olha só. Por isso o juízo divino recai com mais dureza sobre o primeiro genitor. E por causa dele a terra faz-se maldita. Não que o pecado começou com Adão, mas ele tinha o poder de impedir aquilo. E não fez. Não impediu Eva de se aproximar da árvore. Não era nem para tocar, não era para chegar perto. Não impediu. Ele não teve autoridade para exercer o cuidado sobre o jardim, de deixar ali acontecer aquilo. Então a Bíblia atribui a responsabilidade ao homem. Paulo diz, pecado de um homem trouxe. Por isso o juízo divino recai. E por causa dele a terra faz-se maldita. Olha só, por causa da sua desobediência a Deus, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seu sustento seria obtido com trabalho mais árduo e teria de conviver com as adversidades e com o fim de sua própria existência. Terrível, né? Saber que vai viver e daqui a pouco vai morrer. Isso foi terrível. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e ao pó tornarás. Adão viu as duras penas, o preço de se desobedecer à palavra de Deus. Porém, a Bíblia diz que Jesus é chamado de segundo Adão. O primeiro derrubou, mas o segundo Adão, Jesus, abriu a porta da reconciliação. Porque Jesus, como eu já falei no início, justificou a carne do homem. Porque Jesus, ele tinha prazer de dizer, né, eu sou filho do homem, eu nasci em carne, sou 100% homem, estou vencendo a carne, estou vencendo o pecado, estou vencendo o mundo, estou vencendo o diabo. Eu sou filho do homem. Quando ele morreu, está consumado, tetelestai, está pago. Aí então a humanidade saiu de debaixo do pecado original, se reconciliou, né? Religião, religar, se reconciliou com o Pai. A carne se reconciliou com o Pai. Agora Jesus tem todo o poder de justificar todas as demais carnes que se arrependeram de seus pecados e lhe tiverem por Senhor e Salvador de suas almas. A conclusão da lição, como eu disse, a lição é mais curta. Deus não foi apanhado de surpresa pela queda de Adão, pois o Cordeiro, em sua presciência,
já havia sido morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8. Nossos primeiros pais, de fato, pecaram, mas Deus prometeu redimir toda a humanidade pelo sangue de Cristo, pois Jesus morreu por todos. Na genealogia de Jesus, registrada por Lucas, Adão é chamado de filho de Deus. Maravilhosa graça. Portanto, apesar da serpente, da aparente, vitória do pecado, o Senhor Jesus, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Satanás. Por isso que a Bíblia diz, desfazer as obras do diabo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos resgatar do pecado. Louvado seja Deus. A lição de número 4, então, a queda do homem. Nós vimos aqui que ele foi tentado lá no Éden. Vimos algo sobre a localização do Éden e o porquê que Deus não permitiu, né? A possível explicação do porquê que Deus não permitiu localizar o Éden, porque o Éden hoje é Jesus, nós temos que procurar Cristo. E vimos também as consequências do pecado, a forma como o tentador age, né? O tempo é curto, não tem como nós entrar aqui. Tem até um livro que fala Princípios da Pregação Bíblica, e Robert, não me lembro o nome do autor agora, eu tenho, que fala que o diabo não vem arrastando uma corrente com uma sirene ligada dizendo estou chegando. Não, o tentador não age dessa forma. Quando as pessoas menos se apercebem, ele desliza sobre os seus corpos de maneira silenciosa. É assim que o tentador vem. E nós sabemos que ele é aparente, ele traz assim, ele vem com uma boa aparência aos olhos, né? Ele age da mesma forma como agiu com Eva, tá? Então nós vimos aqui como o tentador age, vimos aqui as sentenças, entendemos algo sobre a figura de linguagem aqui, é o próprio diabo, aquele personagem, e vimos que Cristo, Jesus, é o nosso Éden. Até o escritor Champlin comenta que cada um dos seres humanos tem um jardim para cultivar, o seu próprio coração. E nós estamos em Cristo, e Cristo é a árvore da vida que está nesse jardim. Então nós temos que estar em Cristo. Só Ele pode nos livrar desse poder maligno do pecado. Eu convido você para estar conosco, domingo pela manhã, para aprender a lição de número 4. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, envie ela no Facebook, para os grupos, para os teus amigos, divulgue esta lição. O pecado verdadeiramente existe, trouxe a queda da humanidade, por isso que entrou a morte e os juízos de Deus, e tudo isso está aparente aos nossos olhos, o caos que existe na terra, a morte que está aí bem aparente, mas assim como tudo isso é real, Cristo Jesus também é real, trouxe o resgate para a humanidade, prometeu a vida eterna, a comunhão eterna com Deus, e isso vai se cumprir. Assim como o efeito do pecado se cumpriu, também o efeito da graça em Cristo Jesus se cumprirá também e está se cumprindo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.